que é a consciência? Como a resposta a essa questão pode se relacionar com ser capaz de ter experiências, de prestar atenção, ser inteligente, ou ser capaz de se auto-observar ou descrever o próprio comportamento? O vídeo de hoje vai tratar dessas questões. Esse é o canal Consciência, um canal dedicado à divulgação científica da neuropsicologia da consciência. Para falarmos de consciência, antes é necessário falarmos sobre experiência. Experiência diz respeito a tudo aquilo que é sentido. Tanto eventos e estados do mundo, como eventos e estados de si mesmo, do corpo. Você tem acesso por meio de experiências. E o que distingue uma experiência das outras são suas propriedades fenomenológicas. Isso serve para a distinção entre experiências do mesmo tipo, por exemplo, as propriedades fenomenológicas das experiências visuais do dia e da noite são diferentes em relação a uma dimensão da experiência, que é o brilho. Mas existem também diferenças de propriedades fenomenológicas entre diferentes tipos de experiências. Por exemplo, há diferenças qualitativas nas propriedades fenomenológicas das experiências de ver e de ouvir. Essa questão da experiência é discutida também na filosofia. A experiência que se tem em primeira pessoa é o que é chamado na filosofia de qualia, ou de experiência vivida. É disso que tratamos quando falamos de ter experiência de algo. Quando alguém indaga sobre como seria ser um morcego ou um golfinho, deslocar-se no espaço, orientando-se por ecolocalização, faz referência à experiência que se deve ter ao usar esse tipo de informação sensorial. Sobre como é a experiência subjetiva de usar essas informações sensoriais. Esses animais usam naturalmente essa habilidade. Eu e você não. Mas talvez isso, pelo menos em parte, seja uma questão de treino. Na descrição do vídeo você poderá encontrar links para vídeos de pessoas cegas que desenvolveram a habilidade de sentir o ambiente por ecolocalização. Aqueles animais e essas pessoas se especializaram em ter esse tipo de experiência. Agora que vimos a que se refere o termo experiência, podemos nos aproximar de um conceito de consciência. Não é fácil, existem muitas perspectivas. Sabendo disso, vamos procurar uma conceitualização mais simples, pegando aqueles elementos essenciais que são compartilhados entre diferentes visões, entre diferentes perspectivas. Por exemplo, no livro Consciousness and the Social Brain, Michael Graziano se refere à consciência como toda experiência pessoal em dado momento. E mais ou menos próximo a isso, no livro Being You, A New Science of Consciousness, Anil Seth fala que consciência diz respeito a qualquer tipo de experiência subjetiva, seja qual for. São alusões simples à noção de consciência. Fazem referência ao conjunto de experiências que alguém tem em dado momento. Outros autores discutem o conceito de maneira consistente com essa noção. Por exemplo, Bernard Baars, autor da Global Workspace Theory, Giulio Tononi, autor da Integrated Information Theory, e Antônio Damasio, que construiu uma perspectiva da natureza corporificada da consciência. Todos esses autores elaboraram modelos explicativos de como múltiplas experiências formam um conjunto integrado a cada momento. Então, numa primeira aproximação, a gente pode, ao menos provisoriamente, considerar que consciência corresponde ao conjunto de experiências que alguém tem em dado momento. Ainda no livro Being You,
o autor também fala sobre os objetivos primários da ciência da consciência, que seriam de explicar, prever e controlar as propriedades fenomenológicas da experiência consciente. Assim, na vertente do estudo científico da consciência defendida por esse autor, a experiência é o fenômeno a ser explicado. Outras perspectivas terão outras prioridades. Por exemplo, uma visão evolucionista terá como foco o valor de sobrevivência de ser consciente. Agora que já passamos por alguma aproximação ao conceito, antes de avançarmos, é importante também olharmos para algumas confusões em torno da noção de consciência. Isso nos ajudará a delimitar melhor o nosso tema. Uma primeira confusão: será que estar consciente corresponde ao ato de observar? Estar consciente é prestar atenção? Bem, se estar consciente for correspondente a prestar atenção, o que poderíamos falar sobre a experiência da divagação? A pessoa está inconsciente quando está em divagação? Quando se distrai? E a experiência de sonhar? É uma experiência, mas não envolve atenção. Isso mostra as limitações de tentar equiparar estar consciente a estar prestando atenção. Uma segunda fonte de confusões é quando se faz uma relação entre consciência e inteligência. O raciocínio parece ser o seguinte: o ser humano é um animal inteligente e é consciente. Então, consciência é uma coisa de seres inteligentes. Em discussões sobre evolução humana, muitas vezes é estabelecida relação entre inteligência e córtex cerebral. Por exemplo, se chama bastante atenção sobre como a encefalização se torna acelerada a partir do surgimento do Homo habilis. Há um aumento de volume principalmente do córtex cerebral. O córtex, no entanto, para alguns pesquisadores, não é imprescindível para a consciência. É o que defende o neurocientista Bjorn Merker, acompanhado por outros nomes conhecidos na área, como os de Antônio Damasio, Jaak Panksepp e Mark Solms. Segundo essa perspectiva, o córtex está mais envolvido na produção de conteúdos da experiência do que no próprio processo de experimentar. Por exemplo, pense em uma pessoa com cegueira cortical, um tipo de cegueira relacionada à lesão no córtex visual. Talvez você conheça alguma. Essa pessoa tem sua consciência ocupada com um tipo de experiência a menos, mas não é uma pessoa menos consciente. Merker aborda várias condições que sugerem consciência na ausência de córtex cerebral. Uma tentativa de operacionalizar consciência em estudos com animais é a presença de reações emocionais e de comportamento voluntário, ou seja, um comportamento que não é apenas automaticamente desencadeado por estímulos, tal como ocorre nos reflexos. Mesmo animais descerebrados, que são aqueles em que todo o prosencéfalo é removido, esses animais têm esses comportamentos que correspondem a uma operacionalização do que seria estar consciente. Merker acompanhou famílias com crianças que têm alterações neurológicas graves. É o caso da hidranencefalia. Essas imagens de ressonância magnética mostram a ausência dos hemisférios cerebrais. Estão preservados o cerebelo e o tronco encefálico. Essas fotos mostram a reação da criança quando seu irmão bebê foi colocado em seu colo. Essas crianças muitas vezes têm reações emocionais e têm comportamentos voluntários. A confusão entre consciência e inteligência precisa ser equacionada retornando-se aos conceitos. É difícil conceitualizar inteligência, mas sabemos que tem algo a ver com solução de problemas. Consciência também é difícil conceitualizar,
mas sabemos que está relacionado com ter experiências. São capacidades muito diferentes, não são equivalentes. Veja só, estamos acostumados a ouvir falar de inteligência artificial, mas não de consciência artificial. Outra confusão que acontece é a de que consciência corresponda à autoobservação ou autodescrição. Você é consciente quando você descreve o seu comportamento ou quando você se auto-observa. A limitação desse ponto de vista é que a sua auto-observação é apenas um dos vários tipos de experiências possíveis. Assim como tem momentos que você tem a experiência de se auto-observar, tem momentos em que, embora consciente, você não está se auto-observando. A auto-observação em si é uma forma específica de experiência consciente, que na área é chamada de metaconsciência. Ou seja, é quando a pessoa observa com o que a sua consciência está se ocupando. Há momentos em que você está simplesmente imerso na atividade que está fazendo. Isso é chamado na área de fusão experiencial. Então, assistindo um filme, você está apenas imerso no que está acontecendo no filme. E há momentos em que, assistindo um filme, você observa que está sentado ali, que está com pipoca na mão, que está diante da televisão ligada e assim por diante. São experiências diferentes. Ambas são experiências conscientes. A autoobservação é um dos vários tipos de experiências possíveis. E vale notar, passa-se pouco tempo em metaconsciência. E existe uma razão prática para isso. Um prejuízo no desempenho. Parte da atenção é gasta em autoobservação. Em grande parte, os problemas relacionados à ansiedade de desempenho são problemas decorrentes de a pessoa ficar em metaconsciência na hora errada. Quer dizer, no momento em que a pessoa deveria estar imersa na atividade, ela dedica parte de seus recursos atencionais à autoobservação. Imagine um jogador de tênis de mesa em metaconsciência durante a partida. Seria um desastre. Então, de fato, é comum que as pessoas não passem muito tempo em metaconsciência. Ainda assim, elas passam bastante tempo conscientes. Nós vimos aqui que a consciência diz respeito ao conjunto de experiências que alguém tem em dado momento. Perder de vista a sua relação com a capacidade de ter experiência pode nos levar a confundir a consciência com outras capacidades, como a de priorizar alguns estímulos, a atenção, a de solucionar problemas, a inteligência, ou a de se auto-observar, a metaconsciência. Vale destacar que as experiências são de vários tipos e que as lesões nervosas podem prejudicar um tipo de experiência sem prejudicar o outro. Esse vai ser o nosso próximo tema. O propósito do canal Consciência é apresentar um panorama de informações científicas sobre a consciência. Para você conhecer melhor os temas que abordamos, consulte a lista de referências citadas na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho, se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe com quem você acha que também vai achar interessante.